verso 23. 1 Coríntios 10, 23. Hoje eu vou falar sobre internet, novas tecnologias de comunicação de maneira geral, os perigos e as oportunidades dessas novas tecnologias. E o texto que nós vamos meditar, o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Quem achou o texto diz amém aí. Amém. Será que vai chegar um tempo que o povo vai achar tudo no tablet assim, né? Vai deixar o papel de lado? Já tem uns ali no celular. E como que eu posso? Vamos abrir a Bíblia? Vamos ligar o celular lá, o irmão lá. O celular apontando para mim. Então vamos ler 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos ler o verso 31, todos nós juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. Esses dias eu estava conversando com meu filho mais novo, o Luke. Vai fazer 10 anos esse ano, e eu vou fazer 40. Então eu falava para ele assim, quando eu tinha 10 anos, há 30 anos atrás, ele estava brincando com o tablet, e eu estava falando para ele, quando eu tinha 10 anos de idade, na minha casa tinha uma televisão, tinha acabado de chegar a televisão na minha casa, e era uma televisão preto e branco. Você sabe o que é uma televisão preto e branco? Eu falei, não sei. E era uma televisão que não tinha controle remoto. Ele falou, mas como é que fazia? E era uma televisão que só tinha um canal, a Globo. Aí chegou um tempo que chegou o SBT, tinha 2 canais. E eu ainda pensei, né, para que 2 se a gente só pode assistir um? E o pessoal falava, lá em São Paulo tem 5 canais. Eu falei, 5? Para que 5? Eu fui falando isso para ele. Eu falei, telefone na rua da minha casa, só uma casa que tinha telefone. Era o telefone da vizinha, então o telefone era para recado. Mandava recado, alguém está doente e ligava lá na vizinha. Eu falei, então a gente não sabia, não existia computador, não existia celular, não existia internet, não existia um monte de coisa. Aí ele falou assim, mas como é que vocês viviam nesse tempo, né? Como é que vocês viviam? Como é que as crianças se divertiam nesse tempo? Era bem diferente. Então, eu fiquei pensando, 30 anos atrás, parece que é uma antiguidade. Pelas mudanças do mundo, especialmente na área tecnológica. O mundo mudou muito nos últimos 30 anos e o comportamento, a atitude, os relacionamentos também estão mudando. Porque às vezes a gente pensa que é só uma coisa da tecnologia, não tem a ver com o comportamento, com a moral, com a ética, tem tudo a ver. O comportamento das pessoas tem sido influenciado por isso. E às vezes a gente não percebe. Há 1 ano ou 2 anos atrás, o governo veiculou uma propaganda que era sobre camisinha. E no governo passava uma moça, aí a moça chegava no celular e falava assim, celular, no tempo da sua avó ninguém sabia o que era. Aí mas computador, no tempo da sua avó ninguém sabia o que era. Camisinha,
No tempo da sua avó ninguém sabia. Por isso que agora você, moça, o governo fez essa propaganda. Você deve usar camisinha, está preparada. Perceba, o governo brasileiro estava dizendo, olha, a mudança tecnológica gera inevitavelmente uma mudança moral. O governo patrocinou uma propaganda dessa. Quer dizer, agora a moça tem que estar preparada, porque conceitos de virgindade, de pureza, de casamento, de castidade, ficou para trás. Com o avanço tecnológico, muda-se também a moral. O governo patrocinou e fez essa propaganda. Percebam como a conduta das pessoas, o pensamento, os relacionamentos são influenciados pela tecnologia. E hoje eu vou pegar a internet, porque a internet que é assim, a coisa mais extraordinária que existe, surgiu nos últimos anos, que é uma revolução, e ninguém sabe ao certo o que será da geração nascida e criada na internet, porque nunca existiu. E talvez pela primeira vez na história do mundo, você tem uma geração que os mais novos sabem mais do que os pais e avós naquele assunto. Porque você compra um celular e um computador, você dá para o seu filho, para ele programar para você, e nunca na história uma geração mais jovem ensinou os pais, como agora. Então é um negócio meio que incerto. Ninguém sabe muito bem o que vai dar isso, o que será isso. Mas eu quero apontar para vocês hoje, à luz desse texto bíblico, eu quero apontar os perigos. Na próxima semana eu vou apresentar as oportunidades. Porque é uma tecnologia que eu uso, nós usamos, mas a gente tem que saber que há muitos perigos à nossa volta. Há muitos. Então, essa semana, o governo brasileiro, a Secretaria do Governo, fez uma pesquisa com 18 mil pessoas, todos os estados brasileiros, uma pesquisa recente sobre o uso da internet no Brasil. E a primeira vez que eu vi a pesquisa, que saiu acho que quinta ou sexta-feira, quando eles falaram o tempo que o brasileiro fica na internet, pela primeira vez, o brasileiro está ficando mais tempo na internet que na televisão. Já ultrapassou o tempo. Quando eu vi o tempo, eu pensei, é semanal. Mas não era semanal, é diário. O tempo que o brasileiro fica na internet hoje por dia é 3 horas e 39 minutos. Por dia, é a média que um brasileiro fica na internet. E aí, na TV é 3 horas e 29 minutos. Por dia. Então o governo fez essa pesquisa aí para fazer uma análise dessa coisa toda. Então eu quero apresentar para os irmãos hoje, à luz disso aqui, os perigos da internet. Até você que tem filho, que tem neto, talvez você nem acesse a internet, mas você precisa saber dessas coisas. Primeiro lugar, o primeiro perigo que eu quero apontar, e depois eu vou para o texto bíblico. Primeiro é o perigo da ociosidade. Ociosidade, do ócio. O perigo do desperdício do tempo. É o perigo de você passar muito tempo da sua vida sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito, sem nenhum significado, puro desperdício. Nós vivemos na era do entretenimento. Tudo é feito para você ficar entretido. Tem um professor americano que lançou um livro, que ele chamou o livro assim, não é crente, homem não é religioso, e ele fez uma pesquisa, lançou o livro, o nome do livro é assim, Entretendo-nos até a Morte. Ele pesquisou os meios de comunicação, ele falou, o objetivo dos meios de comunicação não é fazer a pessoa pensar, refletir, é entreter. É deixar a pessoa entretendo, ela vai entretendo, e ela vai sendo levada por essa enxurrada de coisas inúteis, fúteis, vazias, vãs. E o livro dele diz assim, entretendo-nos até a morte. É o grande perigo hoje é da ociosidade. Esse texto bíblico que eu li para vocês, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e havia um problema entre os cristãos do primeiro século. Era a questão da carne. Porque a maioria das carnes que eram vendidas nos açougues, as pessoas pegavam aquela carne ou animal e oferecia para um ídolo, para um deus pagão. Consagrava aquela carne a um deus pagão. Os cristãos
Muitos vieram desses tipos de culto, porque eles faziam um culto onde eles comiam, bebiam aquelas carnes e ofereciam a esses deuses. Agora eles se converteram a Cristo, o único Deus vivo e verdadeiro. E os cristãos ficavam com esse problema: nós devemos comer essa carne ou não comer essa carne? Aí Paulo diz: nós sabemos pela palavra que tudo provém de Deus, a terra e todo alimento que você agradecer a Deus é purificado, você pode comer. Mas aí Paulo diz: mas tem um problema. O seu irmão que veio desses cultos pagãos, na consciência dele, ele acha que não deve comer, porque ele acha que ele está participando desse culto. E mais, quando você é convidado por um pagão para ir na casa dele, ele oferecer a carne, você pode comer. Mas se ele disser para você que aquela carne é oferecida ao ídolo, não coma, porque você está participando e o outro vai ficar chocado com isso. Então Paulo resume a coisa dizendo: olha, se você for comer ou beber, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Primeiro princípio básico, é para a glória de Deus. E como é que é para a glória de Deus? Primeiro lugar, vai fazer bem para outra pessoa? Vai produzir algo bom para ela? Ela vai ser edificada? E segundo lugar, vai fazer bem para você? Você será edificado. Edificado é você vai se tornar melhor, mais santo, mais próximo de Deus. Você vai se tornar uma pessoa melhor ou não? Então Paulo diz: o princípio é: glorifique a Deus, fazendo bem para o seu próximo, para o seu irmão, e fazendo bem para você. Então isso faz bem para você, faça. Então Paulo resume a coisa desse jeito aqui, esse texto está resumindo assim para isso. Então, qual é o perigo hoje da internet? É você perder tempo demais numa coisa que não faz bem, nem para o próximo, nem para você. Porque a maioria das coisas que veicula-se na rede é coisa inútil, fútil. Comédias bobas, esdrúxulas, baratas, coisas que não edificam, que movem os nossos instintos carnais, que nos coloca para baixo. Então esse é o perigo da ociosidade. Da ociosidade. Tem um livro do escritor chamado Domênico de Masi, que se chama Ócio Criativo. Ele diz que o ócio gera criatividade, mas o ócio da internet não gera criatividade nenhuma. Na maioria das vezes, a maioria das coisas que são produzidas, que são veiculadas, que são propagadas, não produz nada de bom. Isso é o ócio. E aí, qual é o problema disso? O problema disso é que quando o homem pecou lá no Gênesis, Deus falou para Adão: olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão, o teu trabalho vai ser suado. Deus está falando para Adão: olha, você entrou no pecado, para você não viver no pecado, para você se melhorar, você precisa trabalhar e suar. Para você comer o seu pão, você precisa suar. O suor faz bem. O suor melhora a pessoa, você valoriza. O problema hoje é as pessoas que vivem na ociosidade, na facilidade desse mundo, e ela vai desperdiçando o tempo dela, o potencial, a intelectualidade dela, a inteligência dela, o tempo dela, tudo que Deus deu, e ela não produz. E o ser humano, ele precisa se gratificar depois que ele produz, depois que ele fica suado, depois que ele trabalha. Agora, se você pega uma geração que não trabalha, não produz, ela não valoriza, ela não enobrece, ela não dignifica, ela não gera bem-estar, autoestima, porque é tudo ócio. É tudo ócio. Você pega uma geração que passa o dia inteiro na internet só jogando, só vendo vídeos bobos, só sem ler, sem se instruir, sem se relacionar. E tudo é muito fácil, tudo é muito cômodo, não tem valor, não tem valor, perde o valor, perde o sentido, perde o significado. Você lembra quando você ganhava aqueles discos de vinil, assim, era tão difícil ganhar um disco, quando o disco evangélico, depois que eu converti, ganhava um disco, não tinha música evangélica naquele tempo, aquele disco ele era valorizado, aquilo era um negócio interessante. Hoje tem música para todo lado, de graça, você baixa e ninguém valoriza a propriedade intelectual, musical, o ócio. Há muito desperdício de tempo, há muito desperdício de energia,
há muito desperdício de inteligência, há muito desperdício, há muito potencial desperdiçado com bobagem, com porcaria, e a facilidade gera pessoas relaxadas, sem gana, sem tenacidade, porque é tudo muito fácil, não valoriza. Então pessoas que se gratificam antes de produzir, não faz bem, nunca vai fazer bem. Então se você dá demais para o seu filho, gratifica demais, facilita demais para ele, isso não melhora, muito pelo contrário, isso piora. Precisa suar, precisa trabalhar, precisa se esforçar, precisa produzir, em qualquer área da vida, para depois vir a gratificação daquilo que você está fazendo. É assim que funciona, e é assim que Deus estabeleceu que deveria ser a vida humana. Então o perigo hoje é nós temos uma geração muito frouxa, muito plástica, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é chato, não tem vontade, preguiçosa. Porque o pessoal preguiçoso, que não faz nada. Esse é o grande perigo. Esse é um grande perigo do nosso tempo. E talvez você está hoje aqui, quanto tempo da sua vida você tem perdido? Ou na TV, esses dias alguém escreveu um texto falando do tempo que uma pessoa gasta assistindo novela. É muita vida desperdiçada. É muita vida desperdiçada. Você deixa de viver para se tornar um espectador da vida dos outros. Faça acontecer na sua vida. Deixe de ser passivo e seja um agente transformador da sua vida. Ociosidade é o perigo. Segundo perigo é o perigo da superficialidade. Superficialidade. Se você só lê aquelas 3 linhas do Facebook, os 140 caracteres do Twitter, se você clica lá no YouTube, o vídeo tem mais de 4 minutos, você não assiste. Você pega um livro desse assim, e dá para o menino, e ele olha assim, 400 páginas, e não tem figura. Não tem figura. Um escritor americano, que estava muito tempo na internet, ele estava se envolvido, ele percebeu que a mente dele não estava mais conseguindo se concentrar em grandes obras literárias. Ele pegava o livro para ler e a mente dele não conseguia focar. Ele percebeu que a mente dele ficou viciada na rapidez da internet. Ele não conseguia aprofundar um pensamento e uma leitura. Aí ele tomou uma decisão radical. Vendeu o computador, saiu da rede, foi para a montanha, pegou um monte de livro e lá ele voltou a estudar e a escrever, que era a vocação dele, escritor. As pessoas estão superficiais. Quem lê um livro hoje? 500, 800 páginas. Quem se aprofunda em determinado assunto? A geração é assim, todo mundo sabe de tudo um pouco. E de quase tudo nada. Ele sabe de tudo um pouco e de tudo mesmo ele não sabe nada. Porque é raso, é superficial, é uma coisa rasa. Sabe disso, sabe isso. E o volume de informações que você recebe, a notícia que você ouviu semana passada, você já esqueceu. Aí se eu falar de uma notícia, um ano atrás, parece que foi... Mistura tudo na sua cabeça. O volume de informações vai perdendo foco. Concentração, capacidade de raciocínio, de pensar logicamente, de estudar. Vai ficando viciado na rapidez da coisa e na superficialidade das coisas, daquilo que está à nossa volta. Já parou para pensar nisso? E aí, sobre cultura, produção cultural, nós temos tudo na produção cultural. Você tem aquela produção cultural, cultura pop. Porque cultura pop é aquilo que mexe com seus instintos. E você tem a produção cultural que faz você transcender, que faz você se edificar. Qualquer área, música, filme, livros. A questão é, aquilo que a gente busca nos transcende, nos torna maiores, melhores, mais próximos de Deus, mais intelectuais, mais sensíveis, mais inteligentes, mais bondosos, nos torna melhores, ou isso que eu estou assistindo, lendo, vendo, me leva para o pior. Os filmes que eu assisto, as músicas que eu ouço, os sites que eu acesso, as leituras que eu faço, os vídeos que eu vejo, eles estimulam o que em mim? Ele produz o que dentro de mim?
A maioria das vezes é lixo. Tudo que é muito acessado é lixo. Esse é o perigo hoje da superficialidade. As pessoas hoje não se aprofundam em nada. E aí eu diria para nós, somos cristãos, quanta gente hoje que não lê, não medita nas Escrituras, não tem profundidade no conhecimento da palavra de Deus, não tem conhecimento do que a Bíblia diz, vive assim jogado de um lado para o outro, de um vento para o outro, não tem raiz, não tem permanência, não tem substância. Tem moços que às vezes falam, eu já cansei de ver assim, pastor, eu comecei a ler aquele livro lá, começou a doer minha cabeça. Doer minha cabeça é falta de prática, irmão. Depois que pega no tranco, vai esquentar, insista. Insista, cara, acorda esses neurônios seus e põe para funcionar. É o dom que Deus lhe deu, a inteligência, o cérebro. Não, a ignorância é pecado. E a produção da ignorância também é pecado. E o estímulo da burrice também é pecado. E se a pessoa tem possibilidade de se instruir, de se desenvolver e não o faz, também é pecado. E se Deus deu um potencial de inteligência, de criatividade, de talentos na pessoa, e ele não está usando, também está em pecado. Também está em pecado. Eu conheço muitos pastores amigos meus que saíram do Facebook. Saíram. Um amigo meu falou, sair disso, cara. Dava uma tristeza de ver os membros da minha igreja falando aquelas coisas. Eu falei, onde é que eu errei? Onde é que eu estou errando? Eu parar de desanimar, eu saí fora. Vários pastores saíram do Facebook. Dá desgosto de ver. Mas não é crente, fulano. Acho que não é, cara. Mas esse menino, essa moça, esse rapaz, esse senhor, essa senhora, é um desgosto. Superficialidade. Terceiro perigo. É o perigo da falta de privacidade. No Brasil acontece um fenômeno interessante no Brasil. O que era para ser privado se torna público, e o que era público se torna privado. No Brasil tem esse negócio assim. Então, por exemplo, todas as questões que são da vida privada de cada um, da privacidade de cada um, se torna público. Você pega lá. Ator fulano de tal, traiu a mulher com a outra. Está lá. Eu não sei, eu nunca vi direito quem é a Grazi Massafera. Mas eu sei que ela foi traída. E o marido traiu com outra. E aí você senta lá e tem aquelas revistas nos consultórios. Aí vai contando e você vai lendo. Aí tem hora que eu paro e vejo assim, o que é que eu quero saber da vida desse cara? Ele foi no restaurante tal e comeu isso e está lá numa revista. E tem gente que paga para ler uma revista dessa. Meu Deus do céu, que mundo é esse? Mas que mundo, o que me interessa saber disso, rapaz? O que eu quero saber? A revista está lá há décadas e vende. E na banca de revista está lá, e na internet está lá o fulano, e mesmo se você não quer ver, você vê. Você fica sabendo o que é da vida privada, da privacidade, e aí vai expondo, e aí os moços, as meninas não sabem o que é privacidade, grava filmes, tiram fotos, aí vai lá para a internet, a menina, coitada, 18 anos, lá no Piauí, a outra lá em Santa Catarina, 18 anos a moça se enforcou, a outra se matou. Tinha um bilhete tristíssimo para a mãe pedindo perdão, porque eles não sabem que há uma diferença, porque o Big Brother diz que o privado é público. Que o que você faz na sua cama, no seu quarto, é para passar na Rede Globo. E o que é público, que é o dinheiro público que os caras roubam, eles não põem no horário nobre para onde vai esse dinheiro, aí pertence à esfera privada. Aí é escondido, aí é maquiado, os bilhões e bilhões, isso não põe no horário nobre da Globo, da internet, e o que era para ser público, para o povo saber, para o povo se informar, para o povo protestar, isso é da esfera privada. E o privado se torna público, e o povo fica viciado no fuxico, fica viciado na intimidade alheia.
Essa doença infernal, essa doença de saber da vida do outro, de uma rede que vai expondo e o ser humano quer saber, e só estimula os instintos piores do ser humano. Então, o que era para ser privado se torna público. E aí os meninos, as meninas, eles se confundem. Eles se confundem. Eles não sabem discernir. Não, porque o ator, a artista, eles fazem publicamente, eles fazem na cama. Passa às 9 da noite na Rede Globo. Todo mundo assiste. Milhões de ligações. Milhões de ligações. Isso é privado. Isso é a vida privada, é a sua vida, é a sua intimidade. E televisão é concessão pública. Deveria ser para informar e para gerar pensamento, não para entreter, iludir e matar. Como faz a televisão no Brasil? Mata o cérebro, o pensamento, destrói qualquer possibilidade de pensamento crítico. Sendo formados e gerados desse absurdo. E a coisa que era pública se torna privada. Dinheiro público, dinheiro dos estádios da Copa. Mas estão todos sendo gerados por iniciativa privada, privada do BNDES. E aí estão atrasados para você poder mandar mais dinheiro sem licitação. E aí você vai aumentando. Aí o povo fala, não, mas isso não me interessa. O que me interessa é saber o que a Grazi comeu no restaurante do Leblon, no Rio de Janeiro. Vai para o inferno. Vai para o inferno isso daí, irmãos. Você entendeu? Então o privado e o público. E a internet confunde essas coisas. E a gente começa a confundir isso daí. E as pessoas vão confundindo. E não tem privacidade, e vai entrando na vida do outro, e vai falando, e vai misturando a coisa, e vai perdendo qualquer tipo de privacidade. Quarto perigo. O perigo da virtualidade. Talvez eu vá falar aqui uma mensagem só sobre isso, sobre relacionamentos. Relacionamentos virtuais. Você já viu o pessoal, está todo mundo sentado na mesa, está todo mundo no seu smartphone? Você já viu isso ou não? Por favor, olha aqui para mim. Quando eu for conversar com você, e pode ligar quem for para você, eu estou falando com você. Não vire o seu rosto para o seu celular. Não faça isso, porque eu nunca vou fazer isso com você. Nunca vou fazer isso com você. Se estiver conversando com alguém, você está conversando com aquela pessoa. Isso é falta de educação. Isso é falta de respeito. Você está conversando com a pessoa. Você vem conversar comigo aqui na igreja, eu tiro o telefone do gancho. Eu desligo o celular. Eu vou conversar com você. É com você que eu quero conversar. Você veio aqui para conversarmos. E nós vamos conversar. Como é que você está se relacionando com alguém e você está lá? Eu não sei tanto que o pessoal olha naquele negócio. O que tem lá? Eu não sei. Mas está lá. E já disse que o pessoal fica um do lado do outro, um falando com o outro por ali, vai perder a voz. Ninguém vai desaprender a falar, porque a nossa geração é um debate hoje, já vai eliminar das escolas a letra cursiva, ninguém vai escrever mais à mão, e o pessoal fala, os antigos falam, não, mas escrever à mão estimula o cérebro. Não, que cérebro que nada, é só tablet, aí está nessa confusão. Vai chegar uma hora, será que a gente precisa falar ou não fala? Vamos só por aqui. Você percebeu? Falta de educação, falta de respeito. Se você está com alguém, você se reúne com alguém, é com aquele alguém. É com aquela pessoa, é com a pessoa ali à sua volta. Com aqueles que estão com você. Então, aí os relacionamentos vão se tornando virtuais. E isso gera isolamento. Na minha casa, lá onde eu moro, no apartamento, eu estou num lugar, computador, o outro está no outro, e o outro está lá na TV, que também acessa a internet pela TV. Aí estão todos na mesma casa, cada um em um mundo separado. Isso vai separando. A grande promessa da tecnologia, da comunicação, era aproximar as pessoas. Estão isolando as pessoas. Estão fazendo com que elas fiquem separadas umas das outras. Às vezes no mesmo ambiente,
pessoa está fora do relacionamento e da comunhão. Então o perigo para nós é isso daí, é você viver uma coisa virtual. E o que tem de casamento com problema? Que é o que eu vou falar no último ponto aqui. Isso é da virtualidade, mas pessoas que vão vivendo outra vida, outros perfis, o fake, um perfil fake para ser outra pessoa, criar um negócio chamado Second Life, que você vive outra vida lá, você tem outro nome, é outra pessoa, constrói outras coisas, vive outra realidade. A realidade aqui está ruim, ela vai para outro programa. Então vai criando fakes e coisas falsas e vai vivendo essa virtualidade. Agora, último lugar é o perigo da imoralidade. É o perigo da imoralidade. 30% de todos os acessos da internet, do tráfego na internet, 30% é de pornografia. Todos os downloads que são baixados na internet, 35% é de material pornográfico. 35%. Eles calculam que 100 milhões de páginas pornográficas são acessadas por dia no mundo. Por dia, 100 milhões. 10% de pessoas que acessam se confessam que são viciadas. A pornografia só perde para o tráfico de drogas no volume de dinheiro que movimenta no mundo. Há milhões e milhões de sites pornográficos. Eu falei, 1/3 de todos os acessos é de material pornográfico. 35% é baixando material pornográfico. A Bíblia usa 26 vezes no Novo Testamento a palavra porneia. Todas as 26 está condenando. Porneia, traduzido por imoralidade sexual, fornicação, adultério. No Novo Testamento, essa palavra está lá 26 vezes. E a Bíblia nos chamando à pureza, à consagração, à mente pura, pensamentos puros, mas a rede da internet é um negócio absurdo. Pais que deixam os seus filhos acessarem, terem acesso ilimitado à internet. Você está correndo um perigo enorme. Mulheres, já tem um grande número de mulheres, uma porcentagem alta de mulheres também, viciadas em pornografia, acessando pornografia. É um número alto, é um número muito alto. Eu comecei a ver a estatística e falei, vou parar, porque senão vai assustar. Mas é um número muito assustador. Há um ministério nos Estados Unidos, já chegou no Brasil, que eles trabalham com ajudar cristãos viciados em pornografia. Pessoas que são viciadas, e a pornografia é um vício como a droga. Eu já atendi alguns, especialmente um rapaz, chegou para mim, ele tinha vida sexual ativa, e falou assim, olha, eu tenho relação com a minha namorada, mas eu já não tenho mais interesse nela, porque eu me viciei tanto em pornografia, e quanto mais eu me vicio, mais eu desço, mais bestial ficam os meus desejos, e eu estou preso. Às vezes o dia está lindo lá fora, eu fico preso horas e horas, vendo isso no meu quarto. A minha mente está destruída, há centenas de pessoas assim, milhares e milhões. Isso é uma droga. E se um adolescente ou uma adolescente, ela é apresentada à pornografia no seu início, na puberdade, ali ela começa a ser distorcida na sua sexualidade e na sua identidade. Você devia ter muito cuidado para proteger os seus filhos. Por isso que hoje, ao sair daqui, eu quero que você leve esse livrinho aqui, ó, gratuitamente, e leia. Faça seu filho ler, faça seu marido ler, estude na sua casa, vamos estudar na igreja, chama-se Armadilha Digital. Esse é um livro muito interessante, esse tem figura e é pequeno. Você pode ler, você pode fazer ele ler, você pode distribuir, pode levar para a escola, é gratuito isso aqui, ó. Pegue lá na saída e leia. E veja aqui o que fala sobre pornografia e como proteger a mente. Aí você vê um número enorme crescendo de pedofilia, de estupros, e a nossa cidade tem muito estupro. De gente com desejos invertidos e pervertidos,
porque foi formado ali, foi deformado ali. E Deus precisa libertar, Deus precisa restaurar. Eu fui apresentado à pornografia com 12 anos de idade. Fiquei viciado naquilo ali. E sem internet, imagine se tivesse internet. Eu estava internado hoje. Eu estava internado. Graças a Deus, Deus me salvou e foi me tirando, me libertando, purificando a minha mente, tentando limpar de tudo aquilo que você aprendeu. A pornografia é um vício, é um mal, é um veneno, não é brincadeira. Tem pais que dão revistas pornográficas para os seus filhos, é um veneno. Mulher não é objeto, mulher não é para ser usada, é para ser amada, apreciada, querida. Sexo é um dom sublime que Deus nos deu para ser vivido no casamento, numa relação de compromisso, de mutualidade, de amor, de entrega, de espontaneidade. A Bíblia tem um livro inteiro só do amor conjugal, que é o livro de Cantares. O sexo é uma coisa bonita, prazerosa, não é para ser bestializada, não é para ser mercantilizada. Não é para virar uma coisa instintual, um bicho como está se tornando. É para ser com amor num relacionamento, e Deus precisa fazer isso em nós. E queira Deus, em nome de Jesus, que hoje que você está aqui, que Deus limpe a sua mente, que Deus liberte você, que Deus purifique você, que Deus ajude você na sua vida e na vida dos seus familiares, dos seus filhos, para fazer conforme Paulo diz. Quer você coma, quer você beba, quer você navegue no Facebook, na internet, glorifique a Deus, faça o bem para alguém, faça o bem para você. Nesse mundo cercado de maldade, de destruição, nós precisamos de gente que use essa mídia poderosa para espalhar o amor, a bondade, a misericórdia, a pureza. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Em nome de Jesus. Que o Senhor ajude você, que o Senhor me ajude a redimir essa mídia para o bem e para a glória de Deus. Paulo diz, olha, eu posso fazer o que eu quero, mas nem tudo é bom, nem tudo edifica, nem tudo convém. Olha, se eu fizer isso, mas vai fazer mal para o meu irmão, então eu não vou fazer. Faça o bem, promova o bem, a paz, a comunhão em nome de Jesus. Quanta gente entra na internet para brigar, para discutir, para fazer inimizade, para verificar a vida do outro, para invejar o outro. Inveja eu vou falar terça-feira, para você vir aqui. O Facebook é a rede da inveja. Que o Senhor nos ajude a usar essa ferramenta poderosa para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, para fazer o bem. Tem tantos meios e possibilidades, tem tantos sites, tem tanto material, tem tanta coisa boa, gratuita, facilmente, para você ler, para você instruir, para você partilhar, para você ajudar, para você servir. Você que é idoso, que não acessa, acesse a internet, acesse o Facebook e use aquilo lá para glorificar o nome de Deus, e use aquilo lá para fazer o bem. Quantas pessoas estão hoje aqui porque viram no Facebook que eu ia falar sobre esse tema? A irmã lá da França, quando eu postei, ela já escreveu na hora, o senhor vai pregar sobre esse tema. O mundo está ligado para o bem, para fazer o bem. Em nome de Jesus, irmão, a sua mente, o seu coração, o seu cérebro, o potencial que Deus lhe deu, a criatividade que Deus lhe deu, a sensibilidade, use isso, cresça nisso, melhore nisso e glorifique o nome de Jesus. E glorifique o nome de Jesus. E hoje faça um propósito, se liberte desse negócio. Qualquer tipo de relacionamento virtual que não glorifica a Deus, acabe com isso. Acabe com quantos adultérios virtuais, quantos casamentos destruídos. Quanta gente que vai, a mulher vai para a cama e o marido fica lá na internet, vai os dois juntos para a cama. Proíbe seu marido de ficar sozinho na internet e proíbe a sua mulher de ficar sozinha, proíbe seu filho. Marido e mulher vai junto para a cama. Em nome de Jesus, se liberte. Peça para Deus, Senhor, me liberte da ociosidade, do desperdício. Usa a minha vida para fazer algo bom, produtivo, algo edificante, algo que glorifica o teu nome, algo que ajuda alguém, algo, Senhor, tanta gente. Eu vou pregar aqui sobre as oportunidades que nós temos.
Mas hoje faça um propósito. Pastor Misael, e eu vou concluir com isso, lá em São José do Rio Preto, pastor da igreja presbiteriana de São José do Rio Preto, fez um pacto de pureza. Muito lindo o pacto, de como eles iriam usar a internet, os membros da igreja. Pregou e colocou o pacto lá para os irmãos assinarem. Ele disse que teve gente que não assinou. Um pacto. Eu queria desafiar você hoje aqui, fazer um pacto, um propósito. Eu e meu mouse serviremos ao Senhor. Eu e o meu mouse glorificaremos ao Senhor. Será bênção na minha casa e nos meus filhos. A minha mente e o meu coração será abençoada. Hoje eu tomo esse propósito, Senhor, e me liberta de tudo que é mal, de tudo que é improdutivo, de tudo que é ocioso, de tudo que é virtual, que não edifica, de tudo, ó Deus, que não produz nada bom. Senhor, eu quero fazer isso para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em alguns casos, você deve fazer como aquele filme Prova de Fogo, quando aquele marido estava lá sendo tentado pela mulher, e o casamento dele à beira do divórcio, ele se levanta, e tem um vídeo sobre isso. Ele pega um bastão de beisebol e quebra o computador. Em alguns casos, se for o seu caso, saia fora. Saia, deixe Deus limpar a sua mente. Faça um propósito, fique uma semana sem entrar na internet, e o tempo que você ficava lá, você vai ler a Bíblia e vai orar. Você vai conversar com seus filhos. Faça um propósito hoje aqui, na presença de Deus, e o Senhor vai ajudar você. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Há pessoas hoje aqui que estão desperdiçando tempo, talento, energia. Talvez você parou de estudar, você parou de crescer, você parou de fazer o bem, você tem desperdiçado seu tempo e sua energia em coisa que não serve para nada. Talvez você acessou, se relacionou de maneira imprópria. Peça perdão para Deus e peça ajuda de Deus. Peça ajuda de Deus. Senhor, eu quero usar o meu tempo e o meu potencial para a Tua glória. Faça isso agora em nome de Jesus. Peça ajuda do Senhor. Peça ajuda do Senhor nessa área. Eu quero fazer uma oração. Se você hoje quer consagrar esse tempo, você precisa que Deus ajude você. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Talvez você está perdendo tempo, seu casamento, se sentindo isolado. Em nome do Senhor Jesus, onde você está? Se você quer essa oração, você quer a ajuda de Deus, quer a força de Deus, para glorificar o nome de Jesus, os meios de comunicação. Fique em pé onde você está e eu vou orar por você, na presença de Deus. Faça um propósito hoje aqui, em nome de Jesus. Fique em pé onde você está. Se você hoje quer receber essa oração, fala: Senhor, eu quero consagrar a minha vida. Amém. Fique em pé em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Fique em pé, eu vou orar por você aí mesmo, onde você está. Quero que você tome essa decisão. Fale: Senhor, me ajude, ó Pai, me ajude. Vamos orar. Pode ficar em pé, coloque diante de Deus. Senhor, me ajude a glorificar o Teu nome, a não desperdiçar minha vida, o meu tempo, com coisas fúteis e vãs. O Senhor me chamou para o melhor, não para o pior. Deus tem o melhor para nós, não o pior. Eu quero viver no melhor do Senhor para a minha vida. Vamos orar. Amém, amém. Senhor, esses irmãos estão aqui na Tua presença como eu estou.
E com sinceridade de coração, Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados. Perda de tempo, de ociosidade, de entretenimentos vazios e fúteis, que roubam o nosso tempo, nosso potencial. Às vezes nós nos alimentamos do lixo dessa terra, meu Pai, perdoe os nossos pecados, do lixo da maldade humana, do lixo, Senhor, dessa cultura podre. Nos perdoe, meu Deus, nos perdoe da futilidade, da vaziez, da vaidade dessa terra. Nos perdoe por nos contentarmos com o pior desse mundo, quando o Senhor tem o melhor para nós. E agora nós estamos na Tua presença para pedir ajuda, socorro, libertação e bênção, para consagrar ao Senhor o nosso computador, para consagrar ao Senhor o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração, para dizer: Deus, usa a minha vida para glorificar o Teu nome, para fazer o bem, e para fazer o bem para mim e para a minha família, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a não vivermos isolados, separados. Nos ajude, ó Deus, para não acessarmos a imundície dessa terra. Nos socorre, meu Deus, e que o Espírito Santo nos visite com poder e glória, e que o Espírito Santo traga tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo para a nossa mente e para o nosso coração, e que o Espírito Santo traga os banquetes celestiais de Deus para a nossa alma, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor nos dê o melhor, e que o Senhor nos liberte das algemas, das cadeias, das prisões dessa terra e desse mundo, ó Pai. Enche a nossa mente e enche o nosso coração, enche a nossa alma do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Que quando estivermos sozinhos, na nossa privacidade, aquilo que fizermos seja para a Tua glória. Que o Espírito Santo nos assista, nos oriente, que o Espírito Santo liberte pessoas que estão cativas, presas no mal, na imoralidade. Que o Espírito Santo liberte pessoas de relacionamentos pecaminosos. Que o Espírito Santo traga libertação, cura e restauração em nome de Jesus. Restaura, ó Deus, a pureza, restaura a mente, restaura a santidade, restaura-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Abençoe os jovens, os adolescentes, os moços e as moças. Protege os nossos filhos, meu Pai. Protege, Senhor, os nossos filhos da maldade desse mundo, Senhor. Guarda eles de todo mal, e que eles cresçam no amor, na graça do Senhor. Que eles cresçam para aprender o que é amar, o que é servir, o que é abençoar. Que eles cresçam para provar aquilo que o Senhor tem para eles. Ó Deus, eu oro por esses irmãos, e eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. Eu creio que o Espírito Santo vai agir na nossa vida, e que o Espírito Santo vai nos conduzir em santidade e pureza, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus.